Oi, gente. Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer um pano de prato com barrado muito especial, que é o barrado com canto mitrado. Nós vamos aprender a fazer um canto mitrado super fácil, através desse barradinho aqui, olha. Super bonitinho. Essa técnica você pode utilizar em outras coisas também. Mas vai ficar um canto mitrado, no barrado de pano de prato, vai ficar uma coisa bem bonitinha, fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ó, o avesso todo embutidinho. Gente, é para iniciante, tá? Então é super fácil. Eu espero que vocês gostem. Ele foi feito com muito carinho, pensando em vocês, ó, super bonitinho. É aquela borboletinha que nós já vimos na aula passada, tá? E é isso, gente. É muito importante vocês aprenderem técnicas diferentes e aplicar essas técnicas, saber aplicar essas técnicas no produto que vocês fazem, tá? Que vai enriquecer, vai tornar a sua peça, o seu produto único no mercado. Um beijo, um queijo. Vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o tecido do jeitinho que você compra aí na casa de vocês. Fazer uma bainha bem estreitinha nas laterais maiores, tá? Quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe, que eu costumo fazer barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado principal, que é aquele barrado mais bonito, mais decorativo, é o que chama o olhar da cliente. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é esse barradinho aqui, ó. Ele é estreito e tem na ponta um elo de tecido, que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse barradinho aqui, se você pretende comercializar, ele faz a diferença, tá, gente? Porque depois que a dona de casa costuma utilizar um pano de prato que tenha esse elozinho aqui, para ficar penduradinho na sua cozinha, ela não quer saber de outro, tá? Então é assim. Esse nosso barrado, ele vai ser um barrado com canto mitrado. Fácil, simples, para você iniciante fazer mesmo. Para fazer esse barrado, nós vamos precisar de 2 tiras de tecido de 7 por 37 centímetros. 2 tiras, tá? Nós vamos utilizar bordado inglês. O bordado inglês que eu estou utilizando aqui é um estreitinho. Ele tinha 5 centímetros, mas eu cortei aquelas... Eu acertei aqui e ele ficou com 3 centímetros, tá? Então, esse meu bordado inglês, ele tem 3 centímetros de largura. Nós vamos precisar de 2 tiras do mesmo tamanho do tecido, tá? Ou seja, 37 centímetros. Nós também vamos utilizar para fazer o acabamento de um aviamento. Aqui eu estou utilizando o passa-fita com a fita rosa. Vocês vão utilizar o aviamento que vocês tiverem aí. Se vocês tiverem aquele galãozinho que eu costumo utilizar, vocês podem fazer com ele um viés, uma cianinha, tá? É o aviamento que vocês tiverem disponível na casa de vocês. Também 37 centímetros. Nós também vamos utilizar aqui nesse barrado, nós vamos utilizar borboleta de tecido para aplicação. Essa aula aqui, essas borboletas aqui, nós fizemos na aula passada, tá? E hoje eu vou mostrar a vocês como estabilizar ela no tecido. 2.
Eu vou deixar o link da aula onde nós aprendemos a fazer esse tipo de borboleta, tá? Que são retalhos. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, gente. É só clicar que vocês já vão direto para a aula. Já que vocês vão clicar nesse link, se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de bainha bem estreitinha, que é ótima para o acabamento do pano de prato, se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de barradinho aqui, o barrado secundário, existe também uma aula aqui no canal que é 3 dicas de acabamento para pano de prato, onde eu ensino a fazer esses dois acabamentos aqui, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Gente, é só clicar que já vai direto para a aula, tá? Aí deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. Porque o meu pano de prato aqui, ele tem 47 centímetros, já com a bainha, 47 centímetros de largura. Os dois tecidos que eu estou utilizando, eles têm 37, tá? Então, eles têm 10 centímetros a menos que a largura, os dois. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer aqui um canto mitrado, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Então, vai ficar sobrando esse pedaço aqui pro acabamento, mas vai ficar aqui tudo ok, ó. Beleza? Aqui, gente, primeira coisa que nós vamos fazer é organizar os barradinhos, tá? Você vai pegar o seu barrado. Se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, é na cabeça do desenho que nós vamos colocar o nosso bordado inglês. O bordado inglês tem frente e verso, tá? A frente do bordado inglês é onde a linha brilhosa. Aí você vai colocar aqui, ó, e passar uma costura, tá? Uma costura na beiradinha, uma costura para estabilizar aqui. Isso nós vamos fazer nas duas partes. Ó, o barrado, a parte da frente para cima, os dois, tá? Aqui, ó, gente. Tá aqui os dois costuradinhos na beiradinha, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar frente com frente, ó. Bordado inglês com bordado inglês, ó. Bota frente com frente, bordado inglês com bordado inglês, deita. Aqui, daqui para cá, nós vamos marcar, da beirada para lá, nós vamos marcar 4 centímetros. Bota direitinho aqui, marca 4 centímetros e dá um pontinho. Ó. Tá? 4 centímetros daqui para cá, dá um pontinho. Aí nós vamos fazer assim, ó, gente. Nós vamos colocar aqui, ó, nesse pontinho do 4 centímetros e aqui na beiradinha. Fazer um risco. Ó, isso feito, você vai alfinetar aqui. E nós vamos fazer uma costura. E nós vamos fazer aqui uma costura, ó, em cima desse risco que nós fizemos, tá? Com retrocesso no início e retrocesso no final. Aqui, meus amores, tá costuradinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar o canto mitrado. Só que, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, ó. Nós vamos cortar aqui, ó, diminuir essa margem aqui, ó, tá? Esse pedaço aqui nós vamos cortar, botar uma margenzinha bem estreitinha para não ficar volume no nosso canto mitrado. Ó. Aí cortei aqui, ó, a beiradinha, tá vendo? Ó, cortei a beiradinha. Mesmo tendo cortado a beiradinha, eu vou pegar essa costura aqui e eu vou passar ela aberta.
porque passando ela aberta vai ficar mais acomodada a costura, tá? Você pode vincar também, eu prefiro passar, porque quem acompanha aqui o canal sabe, eu sempre faço a minha costura com o ferrinho do lado. Aí vai ficar assim, ó, passadinha a costura aberta e vai ficar o nosso canto mitrado certinho. Olha aqui. Tá? Agora nós vamos estabilizar esse canto mitrado aqui no nosso barrado. Da seguinte forma. Vamos dobrar o nosso pano de prato ao meio. Dobra ele ao meio. Vamos passar e vincar. Pronto. Tecido do pano de prato, nós vamos botar aqui com o avesso para cima, tá, gente? Aqui, eu acho que dá para vocês observarem. Aqui tá o vinco. Nós vamos colocar o nosso barrado também com o avesso para cima, beleza? Nós vamos estabilizar aqui, ó, o vinco com a pontinha do pano de prato, tá? Vamos alfinetar aqui no meio. E vamos esticar para cá. Esticar para cá. Ó, você passando o ferro, ele vai ficar esticadinho, na posição certa. E vamos alfinetar tudo isso aqui. Ó, todo alfinetadinho. Nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Esse aqui é o nosso pezinho da máquina. Lá na máquina de vocês, vocês vão colocar a beirada do pé de máquina na beiradinha do tecido do barrado, tá? Na parte de baixo do V. Você vai costurar com retrocesso, 3 pontinhos para frente, 3 para trás. Isso aqui é a costura reversa. Ó, você vai vir costurando, tendo sempre que colocar a beirada do seu pezinho da máquina na beirada do tecido, que isso é um pezinho de máquina, que é uma unidade de margem de costura. Quando chegar aqui no meio, você vai deixar a agulha abaixada, vai levantar o pé de máquina, girar ele, encostar aqui de novo e continua a sua costura, retrocesso no final, tá? Tô falando isso porque muita gente tá chegando nova no canal, muita gente não sabe nada de costura, para saber o que é um pé de máquina, tá, gente? E como fazer. Vamos lá para a máquina fazer isso agora. Então, gente, tá aqui, ó. Deixa eu chegar mais para trás. Sim. Ó, tá aqui costurado um pezinho de máquina, os dois com o avesso para cima. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse excesso aqui do tecido, deixar só a margem de um pé de máquina, tá? Ó, gente, nós vamos... Aqui tá um pezinho de máquina, tudo direitinho. Só que aqui nesse bico, ó, aqui nesse bico, nós vamos dar uma cortadazinha aqui, mais rente, porque para não ficar um tumulto de tecido na hora de virar, tá? Aqui nós vamos virar essa parte aqui lá para trás, passando muito bem passadinho.
aqui, ó, você vê a sobra do tecido. Você vai botar assim do lado do avesso e vai cortar uma margenzinha de pelo menos, ó, tá vendo? Aí vamos cortar uma margem de 1 centímetro mais ou menos, tá, gente? Porque não precisa mais do que isso, senão vai ficar muito embolado. Essa margenzinha aqui, nós vamos colocar ela para dentro do nosso tecido. E é muito importante que fique rente ao tecido, tá? Do pano de prato. Bom, tá bem rente ao tecido do pano de prato. Aqui nós vamos alfinetar. E aqui você vai notar que, ó, tem um biquinho para cima. Esse biquinho que sobrou, você vai cortar. Beleza? Desse jeitinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado. Aqui, ó, gente, tá aqui, já estabilizado com alfinete. Coloca alfinete mesmo, se você não tem experiência, se você tá insegura, coloca alfinete. O alfinete é feito para isso, gente, para ajudar a gente na estabilização do tecido no lugar direitinho, tá? Aí tá aqui estabilizado. Nós vamos para a máquina, vamos fazer uma costura aqui, rebatendo essa costura do biquinho, aqui, e aqui vamos fazer uma costura na beiradinha, que é uma costura de proteção, tá? É só para prender esse canto mitrado no lugar. Aqui nós vamos colocar a nosso passa-fita, beleza? Então nós vamos fazer com o nosso passa-fita a mesma coisa que nós fizemos com o nosso barradinho. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer um risco de mais ou menos 2 centímetros, tá? Ó, frente com frente, esse risquinho aqui, nós vamos dar o retrocesso e costurar essa coisa aqui enviesada, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho e volto para mostrar para você. Aí tá aqui, ó, gente, já costuradinho. Nós vamos, ó, cortar aqui, ó, rente à costura. Vamos abrir e vai ficar nosso canto mitrado também no aviamento, tá? Corta o excessozinho. Depois que nós costurarmos o barrado aqui em cima, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encaixar aqui, ó, e nós vamos fazer a costura a partir daqui, tá? Do canto mitrado, para ficar bem certinho. Nós vamos colocar aqui, costurar, arrematar na beirada. Depois vamos voltar para cá, costurar, ó, sempre colocando na beiradinha, tá? Essa parte aqui de baixo, gente, eu estou fazendo com ponto decorativo, tá? Só essa partezinha aqui de baixo. Agora, aqui na lateral, aqui na beiradinha e na outra lateral, nós vamos fazer o ponto de pesponto, ponto comum, tá? Que não tem necessidade de ser um ponto decorativo. Prontinho, ó, tá aqui, costuradinho, tá? Ó, nosso barradinho. Agora nós vamos, a partir daqui do meio, ó, costurar o nosso passa-fita. Com a fita de pesponto mesmo, tá? A partir daqui do meio. Aqui, ó, gente, eu estabilizei com alfinete, tá? Mas se você quiser fazer a mão livre, pode fazer, mas você alfinetando aqui, o importante é você estabilizar
aqui nesse bico, porque vai ter que ficar costura com costura para ficar bonitinho o canto mitrado. Então, o ideal é utilizar o alfinete mesmo. Se você tiver cola de tecido e quiser colar ele e depois vir costurando, mais fácil ainda, tá? Vamos costurar primeiro a parte de baixo, lateral e depois a parte de cima. Então, minhas gracinhas, aí tá aqui prontinho o nosso barradinho. Olha como é que ele fica fofo. Só assim ele já tá muito bonitinho. Assim, gente, ele é fácil de vender. A pessoa vai pegar, vai ver um acabamento perfeito, olha. Acabamentozinho todo embutido, perfeito. O canto mitrado aqui no meio, certinho, com os acabamentos. A lateral toda certinha, tudo bonitinho. Aqui embaixo eu fiz um ponto decorativo, mas pode ser o ponto de pesponto. Então, ele na beirada vai ficar assim, no barrado principal. E no barrado secundário, ele vai ficar assim, ó, tá? Perfeito. Aí você pode, se você quiser incrementar mais, você pode botar um laço. Eu vou colocar a borboleta, eu vou botar como se ela estivesse voando aqui, ó, na lateral do nosso pano de prato, tá? Só que eu vou procurar botar um pouquinho afastado do canto mitrado, que é legal ver esse acabamento do canto mitrado, tá? Como que eu vou colocar essa borboleta? Eu vou colar ela com a cola de tecido. Muita gente está perguntando assim, ah, Glácia, mas essa borboleta, ela não vai desfiar a beirada dela, gente? Se você colocar a cola de tecido, não, porque a cola de tecido, ela já vai selar. Mas, de qualquer forma, tem que se fazer o acabamento com o... Tem que fazer um acabamento direitinho, né? Utilizando o caseado, o ponto de caseado, porque é o caseado que vai dar segurança e mais beleza ainda à peça, tá? Caseado é essencial. Então é assim, eu vou passar aqui, ó, cola de tecido. Cola de tecido é uma cola barata, tá? Primeiro, antes de você colar, verifica onde você vai colocar. Ela já vem com um aplicador, é fácil de aplicar. Aqui, ó, gente, tá aqui as borboletinhas estabilizadas. Então é assim. Agora nós vamos lá para a máquina e vamos fazer um caseado em toda a volta, tá? Em toda a volta, para ela ficar definitivamente presa aqui. A cor da linha você vai escolher qual cor você quer. Se você vai colocar tudo vermelho, eu recomendo que seja uma cor padrão, porque as borboletas são de cores diferentes, a parte de cima é uma cor, a parte de baixo é outra, que são reaproveitamentos de tecido. Então, o ideal é você botar cores neutras, né? Que em qualquer cor ela vai combinar, tipo preto. Você pode colocar o caseado todo em branco, você pode colocar o caseado todo em marrom, cor de cobre, tá? Que são cores que não vai interferir no padrão dessas cores aqui, não são cores primárias, tá? Então, assim, é essencial, sim, que faça o caseado, tá? Não vou mostrar o caseado agora, que a próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer o caseado. Minha máquina é uma Singer Facilita Pro e eu vou ensinar a fazer com a Singer, vou mostrar o ponto, a posição da agulha, tudo direitinho, como fazer o caseadinho que eu costumo fazer nas minhas peças, tá? Então, vai virar uma outra aula a estabilização dessa borboleta. Então, esse pano de prata aqui já tem 3 links que vocês vão ter que
que são 3 informações legais, que é o barrado de canto mitrado, como fazer a borboleta e a próxima aula, que é como estabilizar a borboleta no pano de prato, fazer o caseado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.